Boa tarde, eu sou Fábio Bagnoli e iniciarei a aula intitulada Tratamento de Situações Incomuns de Carcinoma de Mama. Na verdade, irei abordar os temas carcinoma oculto da mama, doença de Paget e carcinoma inflamatório. Como abordá-los? Inicialmente, carcinoma oculto de mama. O primeiro relato de carcinoma oculto da mama ocorreu em 1907, descrito por William Hauset, no qual ele realizou uma cirurgia de ressecção de linfonodos acometidos axilares, que aparentemente não havia lesão na mama e que após alguns meses as pacientes evoluíram com comprometimento mamário. Assim podemos definir o carcinoma oculto de mama como aquele que se apresenta com metástase nos linfonodos axilares, sem evidência clínica ou radiológica de tumor primário nas glândulas mamárias. O carcinoma oculto da mama representa de 0,34 a menos de 1% dos carcinomas de mama. Idade média semelhante aos outros carcinomas, com pico em 55 anos. E vale a pena salientar que 80% das linfonodomegalias axilares são benignas. O diagnóstico. Toda paciente que apresenta uma linfonodopatia, um linfonodo endurecido, fixo ou coalescente, nós devemos ficar atentos. Exame clínico da mama sem alteração, mamografia sem alteração, ultrassonografia também sem alteração, devemos lançar mão de uma biópsia deste linfonodo suspeito. Essa biópsia pode ser através da punção por agulha fina. A principal causa de neoplasia maligna acometendo os linfonodos axilares é o linfoma. Outras doenças que dão metástase para a axila, a principal na mulher é o câncer de mama. Temos outras menos frequentes, mas que devemos citar, dentre elas melanoma, pulmão, ovário, trato gastrointestinal, rim e próstata. A partir do momento que fazemos a biópsia deste linfonodo suspeito, há alguns marcadores que vão elucidar se trata de metástase de mama ou de outro órgão. Dentre eles podemos citar GCD-FP15, positiva em 62 a 77% dos carcinomas de mama, citoqueratina 7 positivo, citoqueratina 20 negativo, positiva em 82 a 96% dos cânceres de mama, e receptor de estrogênio, com uma positividade entre 70% e 80% nos cânceres de mama. Tendo o diagnóstico de um carcinoma oculto na mama, com exame físico negativo da mama, exame de mamografia, exame de ultrassonografia, nós já temos dados na literatura que nos asseguram a realização da ressonância magnética com um certo grau de segurança. Nessa relação de estudos, nós podemos ver que a taxa de ressonâncias positivas, ou seja, com achados de lesões suspeitas ou malignas, variaram de 12% até 100%. Frente a isso, devemos solicitar a ressonância magnética. A média dos achados positivos foram de 50%. Em relação ao tratamento do carcinoma oculto de mama, até certo pouco tempo, a mastectomia era tratamento padrão ouro, claro, acrescido da linfadenectomia axilar. Passados-se alguns anos, utilizaram-se também a quadrantectomia no quadrante superolateral da mama comprometida, associado à linfadenectomia axilar. Porém, alguns estudos foram realizados com outra forma de tratamento. Nesses vocês podem ver que comparou-se pacientes com carcinomas ocultos de mamas que foram submetidas a mastectomias, basicamente a mastectomias e linfadenectomias, e preservação da mama, linfadenectomia e apenas radioterapia da mama acometida. E vocês podem ver que nessa série de estudos não houve diferença em relação principalmente à sobrevida global e em grande parte deles em relação à recidiva regional, recidiva loco-regional. Desta forma,
podemos fazer um fluxograma de tratamento do carcinoma oculto de mama, baseado no que é preconizado pelo National Cancer Institute. Paciente com linfonodopatia axilar suspeita, exame físico das mamas, mamografias e ultrassonografia sem alterações, devemos submeter essa paciente a uma biópsia, e esta biópsia pode ser punção por agulha fina. Através de exame imunohistoquímico, vamos diferenciar a origem primária deste tumor. Se trata de mama ou de outro sítio primário. No caso de o sítio primário mama, essa paciente deve ser submetida a uma ressonância magnética. Caso a ressonância magnética evidencie algum achado na mama, essa paciente deve ser submetida à biópsia deste achado na mama. E aí o tratamento vai ser realizado baseado no estadio clínico desta lesão na mama da paciente. Se a ressonância magnética não encontrar nenhum achado, devemos pesquisar outros sítios de metástase, principalmente à distância, através de tomografia de tórax, abdômen e cintilografia óssea. Em se tratando de uma paciente T0, N1, M0, temos basicamente duas formas de tratamento atualmente realizados: mastectomia mais linfadenectomia axilar, ou linfadenectomia axilar e radioterapia da mama. A irradiação ou não da axila vai depender de quantos linfonodos estão comprometidos. E após o tratamento adjuvante, químio e hormonioterapia, depender dos achados. Em se tratando de uma paciente T0, N2 ou 3, M0, prevalece o tratamento neoadjuvante quimioterápico. Então, essa paciente deve ser submetida à quimioterapia neoadjuvante com ou sem trastuzumab. Isso vai depender do HER2, ou endocrinoterapia, caso seja uma paciente que apresente contraindicação à quimioterapia. E mastectomia e linfadenectomia axilar na sequência. Isso devido ao tumor ser considerado um tumor localmente avançado. Bom, próxima manifestação incomum do câncer de mama é a doença de Paget. O primeiro relato da doença de Paget ocorreu em 1856 por Walpole. Em 1874, James Paget descreve uma síndrome caracterizada por lesão eczematosa do mamilo com câncer adjacente. E em 1904, Jacobi descreve os critérios histopatológicos da doença de Paget. Como definição, podemos caracterizar a doença de Paget como uma doença neoplásica maligna, eczematosa da papila, com ou não comprometimento da areola, que é caracterizada pela presença de células de Paget e que na maioria das vezes está associada a outro carcinoma mamário. Critérios anatomopatológicos que caracterizam a doença de Paget são: as células são glandulares, grandes, poligonais, pleomórficas, de citoplasma claro e núcleo vesiculoso, dispostas na espessura da epiderme, isoladas ou em pequenos grupos, contendo mucina em seu citoplasma. Elas apresentam fortemente a proteína HER2 e expressam receptores de androgênio. São caracteristicamente negativas para receptores de estrogênio e frequentemente são positivas para citoqueratinas de baixo peso molecular, como pode ser visto nesta imagem. Há duas teorias que explicam a doença de Paget. A primeira é a epidermotrófica, na qual o paciente apresenta um carcinoma na mama, e células desse câncer migram pelos ductos até a papila. E essa célula neoplásica se transforma nas células de Paget. O que fala a favor dessa teoria é que 90% das doenças de Paget estão associados a outros carcinomas, in situ ou invasores. A outra teoria é a transformação intraepidermal,
na qual as próprias células da epiderme da papila se transformam em células de Paget, células malignas. O que fala a favor desta teoria é que 10% das doenças de Paget não estão associadas a outros carcinomas mamários. E também porque há diferenças genotípicas entre as células de Paget e as células de outros cânceres adjacentes na mesma mama. Doença de Paget representa 1 a 3% dos cânceres mamários. Pico de incidência é aos 57 anos, com maior prevalência, ou seja, na pós-menopausa. Sobrevida de pacientes que são acometidas apenas por doença de Paget gira em torno de 88% em 15 anos. Já os pacientes que apresentam doenças de Paget associadas a outras neoplasias, a sobrevida dessas pacientes gira em torno de 61%. Claro que essa sobrevida vai depender do estadio clínico do carcinoma, principalmente o câncer invasivo adjacente. Manifestação clínica da doença de Paget. Paciente relata prurido e ardor na papila, lesão eczematosa da papila e com a evolução da doença também pode comprometer a areola, variando de 25% a 98%, endurecimento da papila, úlcera da papila, inversão da papila, descarga papilar, estas últimas em casos mais avançados. E vale a pena salientar que em 40% das vezes os nódulos palpáveis estarão associados. Nesse diapositivo vocês podem ver duas pacientes com doença de Paget, mamilo um pouco aumentado, dá para perceber que tem um aspecto de endurecido e eczematoso. Nesta outra, um estadio um pouco mais avançado, chegando quase a apresentar úlcera. E aqui um estadio bem avançado, no qual a paciente apresentou perda praticamente total do complexo areolopapilar. Bom, em se suspeitando de doença de Paget, devemos fazer uma biópsia para confirmar o diagnóstico. Essa biópsia tem inúmeras formas de serem feitas. Pode ser um punch, pode ser uma biópsia de fragmento ou um raspado da lesão. Em suspeitando de doença de Paget, claro, nós não devemos esquecer dos exames complementares, principalmente para descartar carcinomas adjacentes. Dentre eles, a mamografia, no qual pode encontrar, os dados da literatura revelam que em cerca de 35% a 50% outras alterações sugestivas de malignidade estarão presentes. A ultrassonografia, encontrando cerca de 67% de tumores associados. E tendo a mamografia sem alteração, ultrassonografia sem alteração, podemos lançar mão da ressonância magnética, a qual achado característico de comprometimento desta mama é o espessamento da papila e realce da mesma, além de focos de carcinoma ductal in situ. Esses podem ser encontrados. Não podemos esquecer do diagnóstico diferencial, principalmente das dermatoses da papila, que são as principais patologias que confundem o diagnóstico da doença de Paget. Desta forma, nós temos dermatite atópica ou eczematosa, dermatite alérgica de contato e dermatite irritativa. Desta forma, paciente que apresenta essas dermatoses, geralmente elas apresentam comprometimento dos dois lados, ou seja, bilateral, das duas papilas ou dos dois complexos areopapilares, diferentemente do Paget, que a manifestação geralmente é em apenas um dos mamilos. Devemos, primeiro, afastar os agentes causadores dessas dermatoses, no caso, dermatite alérgica de contato, afastar perfumes, produtos químicos, joias, tudo que possa causar a dermatite de contato. E na dermatite irritativa, geralmente que é causada por contato com roupas, então, de certa forma, evitar o contato com certas roupas que podem estar causando essas dermatites irritativas. Fora isso, nós podemos fazer uma prova terapêutica, por exemplo, com corticoide terapia, cerca de 10 a 15 dias, e observar como a paciente responde.
Caso não tenha sucesso, não deixar de prosseguir a investigação para doença de Paget. Aqui vocês podem observar uma paciente com dermatite atópica, com comprometimento bilateral dos complexos areolopapilares. E aqui mostrando comprometimento de papila e areola. Fazendo-se o diagnóstico de uma neoplasia maligna na papila ou na areola, nós temos que diferenciar entre qual neoplasia maligna estamos de frente. Entre elas nós temos o Paget, em que os marcadores para esta neoplasia, citoqueratina 7, altamente expressa, CAN 5.2, também altamente expressa, HER2, altamente expresso, e S100 pode ou não estar presente. Em relação ao tratamento da doença de Paget, da mesma forma do que o carcinoma oculto, até certo tempo, mastectomia era o padrão ouro do tratamento cirúrgico. Por quê? Havia-se dificuldades em determinar o quanto aquela mama estava ou não comprometida por outros focos, ou seja, por outros carcinomas. Desta forma, o tratamento era a mastectomia. Com o passar dos anos, foram realizando-se estudos mostrando que o tratamento conservador seguido de radioterapia dos carcinomas in situ eram seguros. Nesse estudo, que foram avaliados tratamentos cirúrgicos conservadores seguidos de radioterapia de carcinomas ductais in situ, dentre eles o Paget associado, notamos que houve sobrevida livre de doença de carcinoma ductal in situ de 93% em 10 anos. Sobrevida livre de doença de carcinoma ductal invasor de 92% em 10 anos e sobrevida global de 95% em 10 anos. Fora esses estudos, outros estudos comparando cirurgia conservadora com mastectomia exclusivamente na doença de Paget mostraram-se que esse tratamento era seguro. Nesses últimos 2 estudos que estão sendo citados. Então, desta forma podemos realizar o tratamento da doença de Paget da seguinte maneira, como é descrito no NCCN versão 2012. Todas as pacientes que apresentam doença de Paget, estando ou não associada a outro carcinoma in situ ou carcinoma invasor, estas pacientes podem ser submetidas a mastectomia e linfadenectomia axilar. Porém, linfadenectomia axilar não, ao estadiamento do linfonodo axilar, ou seja, a biópsia do linfonodo sentinela. Tendo a paciente apresentado apenas doença de Paget, exame clínico, exame de imagens, sem evidenciar outros focos, ou seja, só doença de Paget na papila, fora o tratamento cirúrgico radical, ela pode ser submetida a setorectomia com excisão do complexo areolo-papilar, radioterapia, e deve-se considerar o boost da radioterapia no complexo areolo-papilar. Em se tratando de uma paciente com doença de Paget mais carcinoma invasor, além da mastectomia e estadiamento axilar, podemos lançar mão da setorectomia com ressecção do complexo areolo-papilar e da área adjacente comprometida por carcinoma invasor, mais pesquisa do linfonodo sentinela, se o estadio da lesão na mama invasora assim o permitir, seguida de radioterapia. E em se tratando de doença de Paget associada a carcinoma ductal in situ, além da mastectomia e o estadiamento axilar e biópsia do linfonodo sentinela, devemos realizar setorectomia com excisão do complexo areolo-papilar, radioterapia e, se, dependendo da extensão do carcinoma in situ adjacente, estadiamento axilar com o linfonodo sentinela. O tratamento adjuvante vai depender dos achados.
Bom, a última entidade que eu irei abordar será o carcinoma inflamatório. O carcinoma inflamatório é uma entidade particular do câncer de mama que, apesar de que tem alguns aspectos que chamam a atenção, apesar de toda a evolução no tratamento do câncer de mama, o carcinoma inflamatório ainda é uma doença de alta letalidade, aumento da incidência nos últimos anos, disparidades raciais, além de características moleculares particulares. Na história, o primeiro relato de carcinoma inflamatório ocorreu em 1814 por Charles Bell, que descreveu uma mama com eritema acompanhada de dor. Em 1924, Lee e Tannenbaum descreveram 28 casos de pacientes acometidas por carcinoma inflamatório, o qual eles descreveram essas pacientes com lesões em eritema de pele e podorange, casca de laranja. Definição atual de carcinoma inflamatória, e na qual a American Joint Committee on Cancer adota, é aquela que foi descrita por Hagensen, na qual os pacientes acometidos por essa entidade apresentam 1/3 da mama acometidas por eritema, 2/3 da mama com edema, casca de laranja ou podorange, mama aumentada de volume e a palpação, mama endurecida, com difícil palpação de uma área nodular única, geralmente a mama toda endurecida, e a mama também apresenta hipertermia. Esse slide vocês podem ver uma paciente acometida por carcinoma inflamatório, no qual nós podemos observar mama aumentada de tamanho, com aspecto edemaciado, ingurgitação de papila, é um sinal que fala a favor também desse tipo de câncer de mama. E pode-se observar o eritema acometendo grande parte da mama, assim como o edema. Vale mais uma vez lembrar que a palpação, a mama, na maioria das vezes nós não conseguimos palpar um nódulo único, geralmente a mama toda está aumentada e endurecida. Exames complementares. A mamografia também, na maioria das vezes, ela não detecta uma área nodular, isolada, única, suspeita de malignidade. Os achados típicos da mamografia são densidades aumentadas, assimétricas e mal definidas. Ultrassonografia também, assim como a mamografia, na maioria das vezes não evidencia uma área nodular típica de um carcinoma. O que é visto são sinais de carcinoma inflamatório. A mamografia são espessamento da pele, pele isoecóica com a gordura, há uma certa dificuldade em diferenciar a pele e a gordura. Os vasos sanguíneos encontram-se dilatados em grandes quantidades, facilitando assim a sua visualização ao Doppler, e o sistema linfático encontra-se ectasiado, facilitando também assim a sua visualização. A ressonância magnética apresenta edema e espessamento de pele, e pode ser visto também retração do complexo areolo-papilar. Os critérios anatomopatológicos que definem o carcinoma inflamatório são presença de êmbolos tumorais nos vasos linfáticos da derme. Estes, quando se realiza a biópsia, estão presentes em mais de 70% dos casos. Pode ser visualizado nesta foto. Êmbolos tumorais nos vasos linfáticos da derme. Carcinoma inflamatório atualmente representa, segundo dados do National Cancer Institute, 1 a 5% de todos os cânceres nos Estados Unidos. Porém, os últimos levantamentos mostram que nos Estados Unidos essa incidência é um pouco menor, variando em cerca de 2%. Porém, há países em que essa incidência é distinta. Na França, por exemplo, chega a 5%,
E em países africanos chega a 12 a 15% a incidência de carcinoma inflamatório. A média etária é mais jovem do que os outros carcinomas mamários e a sobrevida é menor se comparado aos outros estadios e também aos outros estadios localmente avançados que não inflamatório. E o estadio 4 no diagnóstico gira em torno de 30%. 83% dos receptores hormonais são negativos e chama atenção a alta incidência de HER2 positivo. Aspectos biológicos e moleculares do carcinoma inflamatório. Chama atenção a alta expressão de ecaderina e MUC1, que são responsáveis por adesão celular. E no carcinoma inflamatório, elas fazem com que os êmbolos tumorais fiquem aderidos uns aos outros, facilitando a invasão linfovascular, ou seja, facilitando com que ocorra aquele aspecto da mama no carcinoma inflamatório, edemaciada, hiperemiada, e facilitando a adesão desses êmbolos tumorais em sítios à distância, provocando assim a metástase. Outros que apresentam alta expressão MIB1 e HER2, além da alta expressão de CD44 positivo, CD24 negativo e alta expressão de CD133. Antigamente, o tratamento do carcinoma inflamatório era basicamente cirúrgico e dados mostravam que a sobrevida global destas pacientes com carcinoma inflamatório que eram tratadas apenas com tratamento cirúrgico era de menos de 5% em 5 anos. Foram realizados inúmeros trabalhos, dentre eles podemos citar este publicado em 97, mostrando que a combinação de tratamento, quimioterapia, cirurgia, radioterapia, fazia com que a sobrevida livre de doença dessas pacientes chegava em 28% em 15 anos. Estudos mostraram que a quimioterapia neoadjuvante faz com que a sobrevida global das pacientes chegue em 44% em 10 anos, quando associados esquemas com antraciclinas e taxanes. O trastuzumab garantiu maior sobrevida livre de eventos nas pacientes que apresentavam tumores HER2 positivos e eram submetidas ao tratamento neoadjuvante com quimioterapia e trastuzumab. Nesse estudo NOAA, publicado na Lancet em 2010, que comparou pacientes com tumores localmente avançados, dentre elas o inflamatório, receptores para HER2 positivos e negativos, submetidas a tratamento neoadjuvante quimioterápico associado ou não ao trastuzumab, mostrou os seguintes resultados. Vocês podem ver que dentre as pacientes estudadas, 27% das pacientes HER2 positivas eram pacientes com carcinoma inflamatório e 26% foram submetidas ao uso de trastuzumab e 26% não foram submetidas ao uso de trastuzumab. No segmento de 3 anos, a sobrevida global das pacientes todas as pacientes com tumores inflamatórios ou não, submetidas ao tratamento neoadjuvante com ou sem trastuzumab, a sobrevida global não houve diferença entre elas. Já a sobrevida livre de eventos com o trastuzumab e sem o trastuzumab nas pacientes com tumores HER2 positivos, mostrou-se que houve diferença na recorrência destas pacientes, mostrando uma redução de risco de 42% nas pacientes que foram submetidas ao uso de trastuzumab na neoadjuvância. Avaliando-se apenas as pacientes com carcinomas inflamatórias, encontramos sobrevida livre de eventos, uma redução do risco de eventos em 73%. Em relação
ao tratamento cirúrgico, segundo o consenso de experts, o tratamento cirúrgico gold standard, ainda hoje preconizado para o carcinoma inflamatório, é a mastectomia radical modificada mais linfadenectomia axilar. Não está recomendada a reconstrução imediata, deixando-se esta para um segundo tempo. E também, segundo consenso realizado, publicado o ano passado na Annals of Oncology, a radioterapia está indicada como tratamento adjuvante, parede torácica, cadeias linfonodais. Desta forma, está bem claro que o tratamento do carcinoma inflamatório deve ser feito com diversas formas de tratamento. Preconiza-se o início com a quimioterapia neoadjuvante ou hormonioterapia, associado ou não, quando há benefício, ao trastuzumab, tratamento cirúrgico e radioterapia. Para corrigir, a hormonioterapia está indicado no pós-cirúrgico. Muito obrigado.